O que estou prestes a contar aconteceu exatamente há 6 anos, em maio. Cada vez que esse dia chega no calendário, eu o detesto. To-dos, os, anos. Por volta dessa data, começo a ter lembranças, e isso realmente me deprime. Na manhã do dia D, minha vida estava no auge, mas à meia-noite já havia desmoronado. Eu era um homem derrotado, sentindo que minha vida tinha acabado. Agora vou explicar como tudo começou entre mim e minha ex. Eu estava no penúltimo ano da universidade, em Salamanca, quando conheci a mulher que, 15 meses depois, se tornaria minha esposa. Parece brincadeira? Ainda na universidade, você conhece uma mulher e 15 meses depois, já está casado com ela. O que poderia dar errado nessa história? Vou chamá-la de Carmen Yamin, de Antônio, assim como eu. Carmen também estava no penúltimo ano, e nos conhecemos enquanto estudávamos na biblioteca da Universidade de Salamanca. Conectamos imediatamente, e desde o início senti que algo grande estava por vir. Nos beijamos no segundo encontro, mas só chegamos à terceira base após 3 semanas de namoro. E não fomos até o final, até 5 semanas depois disso. Então, esse cara esperou quase 2 meses para chegar lá. O que como Voca sobe. É bem incomum na sociedade moderna. Antes de estarmos juntos, cada um de nós teve apenas uma relação anterior. Tem certeza disso? Eu tive um namoro curto, mas intenso, com uma garota quando tinha 18 anos, enquanto Carmen teve um relacionamento sério com um cara que durou mais de 5 anos. Aqui vai uma bandeira amarela de alerta. Essa mulher, com o quê? 21, talvez 22 anos, esteve em um relacionamento de 5 anos antes de me conhecer. Essa é uma situação perigosa, porque esse cara provavelmente deixou uma marca nela. Lembre-se disso mais adiante. Na minha relação anterior, fomos o primeiro amor um do outro e namoramos por cerca de 6 meses antes de nos afastarmos. Ela era uma festeira que gostava de beber e fumar maconha. E esse não era o meu estilo de vida. Quanto a Carmen, seu relacionamento foi bem sério, e ela e seu então namorado estavam prestes a se casar, até que ela descobriu que ele a traía enquanto ela estava na universidade. Não só isso, a garota com quem ele a traiu engravidou, e ele terminou com Carmen para se casar com sua amante grávida. Eu fui o primeiro cara com quem ela saiu após o fim daquele relacionamento. Suponho que você poderia dizer que fui seu namorado de recuperação. De qualquer forma, nos apaixonamos profundamente. E logo comecei a imaginar um futuro juntos, querendo dar o próximo passo. Então, após apenas 7 meses de namoro, pedi Carmen em casamento. E ela disse, sim. Claro, isso foi um grande erro. Meus pais ficaram furiosos quando contei a eles. Meu pai especificamente disse que éramos muito jovens e que nem tínhamos empregos ainda. Sim, pai, você acertou em cheio. Prometi aos meus pais que não nos casaríamos, até que ambos estivéssemos formados e com empregos. Isso os acalmou um pouco, mas eles ainda tentaram me dissuadir até o dia do casamento. Depois disso, simplesmente aceitaram que isso ia acontecer, mesmo contra a vontade deles. Cumpri minha promessa aos meus pais, e não marcamos a data do casamento, até que ambos tivéssemos empregos. Quanto aos pais de Carmen, eles eram totalmente a favor do nosso casamento. Eles me viam como um cara ótimo, completamente diferente do cara com quem Carmen havia namorado antes. Pelo que entendi, esse cara provavelmente era um bad boy. Quando chegou a hora de planejar o casamento, eles pagaram por tudo, incluindo nossa lua de mel em Malorca. Sobre a escolha do meu trabalho, meu pai também não ficou feliz. Em vez de aceitar um emprego melhor remunerado em Madrid, onde cresci, aceitei um a 200 quilômetros de distância, em uma cidade rural, perto de Ávila, terra natal de Carmen. Então, esse cara tá seguindo essa mulher. E isso é algo que você não quer fazer como homem. O trabalho não pagava tão bem, mas Carmen já tinha conseguido um emprego na sua área em Ávila. Então pensei que era um bom compromisso. Meu pai me explicou que quando se trata da vocação de um homem, ele não deve se comprometer. Ele disse que nunca é bom um homem seguir uma mulher. Deveria ser o contrário. Disse que, se uma mulher realmente ama um homem, ela o seguirá até o fim do mundo. Parece um homem forte, com valores tradicionais. Eu disse ao meu pai que as coisas hoje são diferentes de quando ele e minha mãe cresceram. E expliquei que agora, as mulheres são vistas como iguais, em carreiras e trabalho. Mas uma vez. Meus pais ficaram desapontados, mas aceitaram que eu já era adulto tomando minhas próprias decisões. Chegou o dia do casamento. E foi incrível. Nos casamos na Catedral de Ávila, onde a família de Carmen frequentava, e tivemos uma grande recepção depois. Havia mais de 180 pessoas. Cerca de 40 eram minha família e amigos, e o restante eram conhecidos e familiares de Carmen. Após voltarmos da lua de mel, nos estabelecemos em nossos empregos, tudo ia bem. Nos mudamos para um apartamento novo de 2 quartos em Ávila, e passamos as semanas seguintes mobiliando e decorando como queríamos. O trabalho de Carmen ficava a menos de 1 quilômetro do apartamento,
e alguns dias ela até ia a pé. O meu ficava a cerca de 26 quilômetros, mas era um trajeto direto que levava uns 25 ou 30 minutos no máximo. Então, não me incomodava. Na verdade, eu gostava de dirigir, pois me dava tempo para relaxar antes de chegar em casa. Como eu não tinha amigos em Ávila, meu mundo girava em torno de Carmen, meu trabalho e sua família e amigos. Esse é um grande erro, porque, como você pode ver, esse cara está construindo todo o seu mundo ao redor dessa mulher. E isso não é algo que você deve fazer. Ainda assim, isso não me incomodava, já que eu trabalhava 60 horas por semana e realmente gostava da família e dos amigos de Carmen. Eram boas pessoas, e não tenho nada de negativo a dizer sobre eles. Mesmo hoje, todo mês, Carmen e suas amigas mais próximas se reuniam para jantar e conversar. Nessas noites, ela chegava em casa às 19h30 ou 20 horas, no mês e tardar. Guarde esse detalhe para mais adiante. Essas eram as noites delas, mas não do tipo que costumamos imaginar. Na verdade, essas mulheres se reuniam apenas para comer e conversar. Nada mais. Por volta do 9º mês do nosso casamento, as coisas iam tão bem que decidimos que era hora de formar uma família. Carmen parou de tomar anticoncepcionais e intensificamos as coisas no quarto, usando técnicas que lemos para aumentar as chances de conceber. Passaram-se alguns meses e ainda não havia bebê, mas estávamos nos divertindo tentando. Imagino que, ao ler isso, você deve pensar que a vida desse cara parece bem boa. E era, até aquele dia. Agora, vou avançar. Até aquele dia. Era uma quarta-feira, e Carmen e 3 de suas amigas tinham planejado se reunir em um restaurante local em Ávila para seu encontro mensal. Elas se encontraram após o trabalho, e eu passei pelo restaurante no caminho para casa para cumprimentá-las e pegar o pedido para a viagem que Carmen havia feito para mim. Era um restaurante de tapas que fazia minhas croquetas favoritas e pão caseiro. Depois de sair do restaurante, fui direto para casa e devorei a comida. Estava deliciosa, como sempre. Pouco depois de terminar de comer, recebi uma ligação de Carmen. O que ela quer? Pensei. Ela disse que apos ou jantar. Ela e as amigas iriam para a casa de uma delas, para continuar conversando, e perguntou se estava tudo bem. Eu disse que, claro, que haveria quando voltasse. Ela disse que estaria em casa por volta das 21 horas. Eu disse que estava bem. Dissemos te amo e encerramos a ligação. Depois disso, me joguei no sofá para relaxar e liguei a televisão. Estava exausto do trabalho e com a barriga cheia de carboidratos. Então adormeci e só acordei algumas horas depois, após ter uma pesadilha estranha. Nesse sonho, Carmen e eu estávamos dirigindo por uma estrada montanhosa nas Serras de Gredos, cheia de curvas, quando ela me pediu para parar o carro. Quando porém, ela desceu e caminhou até a beira da estrada. Ao chegar lá, virou-se, olhou para mim com um sorriso estranho e disse: "Adeus, Antônio." Tentei sair do carro e correr até ela, mas parecia que eu estava preso ao assento do motorista incapaz de me mover. O cinto de segurança pesava como 200 quilogramas, e eu não conseguia soltá-lo. Quando olhei novamente, ela havia sumido. Gritei: "Não!" E então, acordei. Ao acordar, eu estava deitado no sofá, olhando para a televisão. Percebi que tinha sido apenas uma pesadilha, mas ela me deixou bastante inquieto. Então notei que já passava das 21h30. E Carmen ainda não tinha chegado em casa. Pensei que a reunião talvez tivesse se prolongado um pouco, mas decidi ligar para ela só para ouvir sua voz e contar sobre o sonho louco que tive. Disquei o número, e a ligação caiu direto na caixa postal. Esperei 15 minutos, e liguei novamente. De novo. Caixa postal. Também enviei algumas mensagens de texto, sem resposta. Foi quando comecei a me preocupar. Carmen nunca desligava o celular, e nunca se atrasava para nada. Além disso, quando saía, ela costumava me mandar várias mensagens. Mas naquela noite não tive notícias dela desde que ligou para avisar que chegaria um pouco mais tarde. Decidi ligar para sua melhor amiga, a quem chamarei de Lucia. Lucia é uma boa mulher, e eu tinha me tornado amigo dela e do marido dela. Liguei, e ela atendeu. Disse que estava tentando falar com Carmen, mas não conseguia contato. Perguntei se ela sabia quanto tempo mais elas demorariam. Lucia ficou em silêncio por um momento, e então perguntou: "Como assim? Quanto tempo mais elas demorariam?" Dizendo que também caiu na caixa postal. Então, Lucia disse que ligaria para as outras garotas que estavam no jantar, para ver se alguma sabia de algo, e me ligaria de volta. Após falar com Lucia, liguei para a mãe de Carmen, e perguntei se ela estava lá. Ela disse que não, e perguntou por que eu achava que ela estaria. Contei a ela, e, como eu, ela entrou em pânico. Chamou o marido, e me passou para ele. Expliquei a situação, e, enquanto conversávamos, a mãe de Carmen também tentou ligar para ela, mas continuava caindo na caixa postal. Sem saber o que mais fazer, disse a eles que iria pegar o carro
e saí para procurá-la, para ver se encontrava o carro dela. Ávila não é uma cidade tão grande, então pensei que havia uma boa chance de encontrá-la. O pai de Carmen disse que ele e a esposa fariam o mesmo, já que todos estávamos muito preocupados. Primeiro, dirigi pela Kyle Meyer e passei pelo restaurante, mas não vi nada. Depois, fui até a Plaza do Mercado, onde há alguns bares e restaurantes que ficam abertos até tarde, mas também não vi nada. Enquanto dirigia, recebi uma ligação de Lucia. Ela disse que já tinha falado com todas as garotas do jantar, e nenhuma tinha visto ou falado com Carmen desde que saíram do restaurante onde ela está. Após dirigir freneticamente por cerca de 30 minutos, vi o carro de Carmen em uma rua residencial. Estacionei atrás dele e liguei para os pais de Carmen e depois para Lucia. Todos vieram imediatamente se juntar a mim. Lucia chegou primeiro e perguntei se ela conhecia alguém que morava naquela rua. Antes que ela pudesse responder, os pais de Carmen viraram na rua e passaram por nós. Acenei para eles, e eles seguiram um pouco mais adiante e pararam em frente a uma casa. Saíram do carro e foram direto para a porta principal. Comecei a caminhar até a casa quando Lucia me segurou pela camisa e pediu que esperasse um momento. Quando me virei para olhar para ela, ouvi meus sogros batendo na porta e gritando para alguém abrir. Lucia tinha uma expressão triste no rosto e disse que sabia quem morava ali. Fez uma pausa e me disse que aquela era a casa do ex-namorado de Carmen. Vou chamá-lo de Javier. Ela disse que ele morava ali com a esposa e a filha pequena. No início não entendi o que isso significava, mas logo caiu a ficha. Carmen estava me traindo com ele. Lucia e eu caminhamos até a casa. E, a cerca de 20 metros, a luz da varanda se acendeu, e vi um homem abrir a porta de tela. Meu sogro gritava com ele, tentando entrar à força, com minha sogra logo atrás, também gritando com o cara. Eles gritavam tão alto que um vizinho atravessou a rua correndo para ver o que estava acontecendo. Então, vi Carmen saindo atrás do cara para a varanda. Seus pais gritavam com ela, perguntando como ela podia fazer algo assim. Depois, Carmen me viu com Lucia. Gritou meu nome e correu em minha direção. Eu estava à beira de um colapso e não sabia o que fazer. Então corri para meu carro e saí dirigindo. Minha adrenalina estava tão alta que não consigo nem descrever. Eu estava em choque. Comecei a dirigir pela cidade como um zumbi, sem rumo, enquanto meu celular não parava de tocar. Após uns 10 minutos dirigindo, cheguei à saída para a estrada nas proximidades de Ávila. Ia fazer um retorno para voltar para casa, mas em vez disso, decidi entrar na estrada e dirigir um pouco mais para clarear a mente. Quando percebi, já tinha dirigido por 1 hora e estava a quase 100 quilômetros de distância. Saí da estrada para ir ao banheiro, com a ideia de voltar para casa. Mas ao voltar para o carro, ao sair do estacionamento, tomei uma decisão de última hora: continuar dirigindo para o oeste em vez de voltar. Ainda estava emocionalmente abalado e não estava em condições de falar com ninguém. Acabei dirigindo por mais 2 horas até os arredores de Valladolid. Já eram quase 3 da manhã e eu estava mental e fisicamente exausto. Então parei em um posto de caminhões e dormi no carro. Acordei algumas horas depois com vozes de 2 caminhoneiros que passaram pelo meu carro a caminho da loja. No início, esqueci onde estava e o que tinha acontecido na noite anterior. Mas então, tudo voltou de uma vez. Precisei ir ao banheiro novamente. Então entrei na loja, usei o banheiro e comprei um café grande. Ao voltar para o carro, chequei minhas mensagens e, como esperado, tinha várias chamadas e mensagens de texto de Carmen, seus pais e até de Lucia. Em vez de ligar para qualquer um deles, a primeira coisa que fiz foi ligar para meu chefe e explicar o que estava passando. Pedi alguns dias de folga. Ele disse que eu poderia usar todos os meus dias de descanso remunerado necessário e que o mantivesse informado. Depois, liguei para meus pais para contar o que aconteceu. Eles estavam enojados e preocupados comigo. Meu pai disse: "Não te avisamos", mas você não quis ouvir, e acrescentou: "Você precisa se divorciar dessa mulher." Como se pode ver, meu pai não enrola, e esse cara deveria ter ouvido o pai desde o início, mas não ouviu. Falar com meus pais, mandei uma mensagem para o pai de Carmen dizendo que tinha saído da cidade por um tempo, mas que estava bem. Ele respondeu que estava aliviado por eu estar seguro e pediu que ligasse quando pudesse. Respondi que o faria, mas que poderia demorar alguns dias, pois simplesmente não estava com disposição. Depois, ouvi e li todas as mensagens que Carmen tinha deixado. As mensagens e textos confirmavam que ela me traiu. Todos eram pedidos de desculpas, dizendo que ela cometeu um erro terrível e que nunca mais faria isso. Quanto mais eu ouvia e lia, mais desesperada cada mensagem parecia. Não vou mentir, isso me deu um certo prazer retorcido. Naquele momento, Carmen passou de ser a pessoa que eu mais amava no mundo para alguém que eu odiava. E não era um ódio qualquer.
Eu realmente a odiava. Liguei para meus pais novamente e disse que ficaria na cidade onde estava por alguns dias. Eles pediram que eu fosse para a casa deles. Disse que precisava ficar sozinho para pensar bem nas coisas, mas que manteria contato. Assegurei que estava bem e que não havia risco de fazer algo estúpido. Passei os 2 dias seguintes explorando Valladolid e pensando nos próximos passos. Ao final do segundo dia, tomei 3 decisões importantes na minha vida. Primeiro, decidi que queria me divorciar de Carmen. Segundo, não queria vê-la nem falar com ela, se pudesse evitar. Terceiro, nunca mais queria pisar naquela cidade. Primeiro, precisava resolver minha situação de trabalho antes de qualquer coisa. Liguei para meu chefe, contei meus planos e perguntei se havia possibilidade de transferência. Expliquei que se não fosse possível, eu pediria demissão, pois não queria estar em nenhum lugar perto de Ávila, onde vivia minha esposa. Ele entendeu meu dilema e sugeriu uma ideia. Disse que o gerente de uma das nossas lojas em uma cidade maior, como Valência, tinha acabado de ser demitido, e que ele adoraria que eu assumisse o cargo e colocasse a loja nos trilhos. Sem hesitar, disse que aceitava o trabalho. Eli me disse que antes de me comprometer, eu deveria visitar o lugar e ver por mim mesmo. Concordei. Dirigi 3 horas até Valência e me hospedei em um hotel próximo. Naquela mesma noite fui a um centro comercial e comprei roupas por várias centenas de euros, incluindo sapatos adequados, já que tinha saído de Ávila naquela noite fatídica apenas com a roupa do corpo. Depois, lavei tudo na lavanderia do hotel. Na manhã seguinte, saí para explorar o bairro onde ficava a loja. Era um bairro difícil, realmente complicado. Consultei as estatísticas de criminalidade da área, e eram altíssimas. Após dirigir um pouco, estacionei no terreno da loja e observei os clientes entrando e saindo. Depois, entrei para ver como era o ambiente. Notei que os funcionários eram muito amigáveis, mas precisavam desesperadamente de treinamento. Voltei para o carro e refleti. Finalmente, decidi aceitar o trabalho e liguei para meu chefe para informá-lo. Naquela mesma tarde, completamos a papelada. E 3 dias depois, comecei a trabalhar na loja. Naquela noite, liguei para meus pais para contar meus planos, e eles se opuseram imediatamente. Meu pai sugeriu que eu pedisse demissão e voltasse para Madrid para procurar trabalho lá. Disse que havia centenas de vagas na área metropolitana, com melhor salário e em bairros seguros. Disse ao meu pai que entendia sua preocupação, mas que queria ficar na empresa e continuar trabalhando com meu chefe, que sempre me tratou muito bem desde o primeiro dia. No dia seguinte, liguei para vários advogados do condado onde Carmen morava. Escolhi um e paguei os 1.500 euros de adiantamento com meu cartão de crédito. Também passei as informações de contato da minha esposa. Disse que não queria falar com ela nunca mais e pedi que ele a contatasse para informar minhas intenções. Notei que ela tentou me contatar incessantemente desde que saí, mas nunca responde. Isso foi inteligente, porque, como já disse várias vezes, cortar todo contato é a melhor forma de lidar com essas situações. Meu advogado a ligou logo após falar comigo, e depois me retornou após conversar com ela. Disse que ela estava histérica, que não queria se divorciar, e que só queria falar comigo. Ele disse que encerrou a ligação, sugerindo que ela conseguisse representação legal, e informou que toda a comunicação deveria ser feita por meio dele. Disse que ela gritou, não, e desligou. Após falar com o advogado, liguei para o pai de Carmen e expliquei minha decisão. Disse a ele que me mudei para outro lugar, a mais de 400 quilômetros de distância, e que estava iniciando o processo de divórcio. Ele fez uma pausa, ficou em silêncio por um momento, mas depois falou com a voz embargada e disse que estava desapontado e triste. Explicou que não estava desapontado comigo, mas com a filha, e que sentia vergonha dela. O pai de Carmen até disse que Igor Stukamen, ele e a esposa gostariam que eu continuasse casado com Carmen, mas que entendia que eu estava fazendo o certo ao me divorciar. É raro o pai de uma garota apoiar o marido em uma situação assim, mas nesse caso, ele apoiou, então dou meu respeito por isso. Ele me disse para fazer o que precisava, sem me preocupar, e que eles cuidariam de Carmen. Depois, perguntou se eu queria que ele organizasse o envio da minha roupa e móveis para algum lugar. Disse que não queria nada do apartamento. Também disse que pagaria os últimos 2 meses de aluguel do contrato, mas ele disse para esquecer, que Carmen cuidaria disso, que era o mínimo que ela podia fazer depois do que me fez. Agradeci, e pela primeira vez, me quebrei emocionalmente. Agradeci por ele ter sido tão bom comigo, mesmo sendo eu um jovem tolo que levou sua filha. Ele disse que eu fui a melhor coisa que aconteceu a Carmen, e que ela entendia isso agora, mas que era tarde demais. Desejou-me o melhor, e pediu que mantivéssemos contato. Essa foi a última vez que falei com alguém da família de Carmen até ter que voltar, 6 meses depois, para a audiência. Eu esperava não ter que comparecer pessoalmente, mas meu advogado disse que era necessário,
já que Carmen não aceitou os termos do divórcio voluntariamente. Não que ela quisesse tirar algum benefício financeiro de mim, mas ela ainda esperava me convencer a voltar. Mesmo na manhã da audiência, ela deixou mensagens de voz e texto implorando por uma segunda chance. Ela até me enviou 3 cartas escritas à mão. Nunca respondi a nenhuma das tentativas, embora no início eu sentisse um ódio profundo por ela. Na audiência, só senti pena. Não quero ver lá nem a sua família antes do início da audiência. Então meu advogado e eu entramos com apenas 5 minutos de antecedência. Carmen me olhou com lágrimas nos olhos e acenou. Eu apenas assenti com a cabeça. Durante a audiência, o advogado dela disse ao juiz que sua cliente queria fazer terapia de casal, que tudo o que ela desejava era se reconciliar e continuar o casamento. Meu advogado me alertou que isso poderia acontecer. No entanto, para nossa surpresa, o juiz disse que era evidente que eu não queria me reconciliar, já que me mudei para outra cidade. Para confirmar, perguntou ao meu advogado, que respondeu: exatamente, meritíssimo. Explicou ao juiz que eu me mudei e comecei um novo trabalho. Disse que só pedíamos para finalizar o divórcio de forma justa. Como a Espanha tem leis de divórcio por culpa, e Carmen admitiu a infidelidade, a audiência foi breve e o divórcio foi finalizado. Após a audiência, falei com Carmen na presença do meu advogado. Ela estava chorando e disse que sentia muito, tentando me abraçar. Embora não quisesse, a abracei e disse que desejava o melhor para ela e seus pais. Depois, abracei seus pais e fui embora. Foi isso. O casamento e a vida que um dia tiveram tanto futuro, acabaram quase tão rápido quanto começaram. Passaram-se 6 anos desde então. E, embora eu ainda esteja solteiro, estou em um relacionamento sério com uma garota incrível há 2 anos. Nenhum de nós está muito entusiasmado com a ideia de casamento, mas planejamos ficar juntos para sempre, e queremos ter filhos, em um futuro próximo. Quando isso acontecer, vamos morar juntos? Sim. Ainda nem vivemos juntos. Quanto a Carmen, a última coisa que soube é que ela vive com um homem divorciado, que tem vários filhos adultos. Me disseram que ele está na casa dos 50 anos, e era vizinho dela quando eram crianças. Ou aqui o parrês. Os pais de Carmen não estão felizes com a situação, já que ela era amiga da filha mais velha desse homem quando eram crianças. Por isso, o relacionamento dela com os pais piorou ainda mais. Como sei disso, Lucia me contou. Ainda sou amigo de Lucia e do marido dela, e estamos conectados no Facebook. Há cerca de 1 ano, eles estavam na minha região, e minha namorada e eu nos encontramos com eles para jantar. Lucia também me contou que o ex-namorado de Carmen, com quem ela me traiu, ainda está com a esposa, mas ambos se traem mutuamente. Como dizem, uma vez infiel, sempre infiel. Ela disse que eles se separaram por 1 ano, período em que a esposa teve um filho com outro homem. E, durante esse tempo, ele e Carmen saíram esporadicamente. Meu Deus! Depois, ele e a esposa se reconciliaram e tiveram outro filho. Que grupo de pessoas disfuncionais. Estou tão feliz por ter saído dessa situação quando saí, ou ainda estaria preso nesse desastre.